E a gente agora vai ouvir mais uma pergunta que foi feita ao nosso querido Padre Bem-vindo, o nosso sacerdote exorcista, nosso grande amigo, membro do Exército de São Miguel, lá da Arquidiocese de Aracaju, que está falando e esclarecendo o povo de Deus sobre todos esses temas da área espiritual, da ação do inimigo, de como nos proteger. E ele agora está respondendo como é que inconscientemente alguém pode dar abertura para a entrada do inimigo na sua própria casa ou na sua própria vida. A palavra agora está com o Padre Bem-vindo. Responde para nós, Padre. Caros amigos ou caros irmãos do Instituto Resed, aqueles que combatem diariamente conosco em oração, pedindo pela humanidade, pela Igreja e por todos os sacerdotes. Vamos responder mais uma pergunta que nos fizeram. Como posso dar permissão inconsciente à ação do inimigo na minha vida e na minha casa? Então, é verdade, inconscientemente, nós podemos permitir que o inimigo entre na nossa vida, entre na nossa história e entre na nossa casa. De diversas maneiras. A primeira coisa que pode acontecer é através de objetos. Então você deve fazer muita atenção os objetos que você compra, inclusive objetos religiosos, onde você os adquiriu. É preciso que todos eles contenham beleza e contenham a bênção de um sacerdote. Comprou uma imagem, comprou um terço, leve para o sacerdote dar a bênção, porque através daquele objeto, mesmo religioso, você precisa saber a procedência e mesmo não sabendo, dá uma bênção naquele objeto, porque ele pode vir contaminado, ele pode ter passado por um rito de bruxaria, de feitiço. A mesma coisa, alimentos. Se você recebe alimentos de fora, doces, e talvez até de pessoa que você não tenha intimidade, é preciso fazer atenção àquele alimento, orar sobre aquele alimento e abençoar aquele alimento também com as suas palavras simples, com as suas palavras espontâneas. Então, objetos, alimentos, coisas que você ganha de presente, é preciso pedir a Deus a graça do discernimento e já orar sobre aqueles objetos também, para que nada de mal aconteça com você e a sua casa. Deus abençoe, Deus te ilumine, saúde e paz a todos nós. Amém. Como o Padre Bem-vindo é claro, não é? Ele vai explicando como a gente pode nos proteger e como em algum alimento ou em algum objeto pode vir escondida alguma coisa que a gente não queira, que seja indesejável. Eu queria contar para você duas histórias que nos foram contadas também por sacerdotes exorcistas. São histórias que mostram a importância de se abençoar, por exemplo, algum alimento ou de se abençoar alguma coisa. Então, olha, em primeiro lugar aconteceu com o Padre Steve Rossetti, aquele sacerdote do qual falávamos ontem. Ele conta-nos uma história de uma vez que ele foi a um restaurante. E ele tem na equipe dele uma senhora que ela tem, digamos assim, uma abertura maior ao mundo espiritual e ela tem um discernimento apurado. E algumas vezes Deus permite que essa pessoa tenha visões até da presença dos anjos e até da presença do inimigo. Então eles foram até um restaurante comer uma refeição. Quando o garçom trouxe a refeição e colocou na mesa, aquela senhora ficou parada e não comeu. E aí ela olhou para o padre e falou: "Padre, o senhor não vai abençoar a comida?" Aí o padre, já conhecendo na experiência que ela tinha de ajudá-lo nos exorcismos, perguntou para ela: "Você está vendo alguma coisa?" Aí ele perguntou: "O quê?" E ela disse: "Tem um inimigo aqui sobre essa comida, o senhor pode abençoar?" O padre fez o sinal da cruz, realizou uma bênção naquela comida e na mesma hora ela disse que o inimigo foi saindo e se afastou completamente. E eles comeram a comida sem problema nenhum. Pouco tempo depois eles pediram a sobremesa e veio a sobremesa. Mais uma vez a sobremesa foi colocada diante dela e ela ficou parada. Aí o padre, já conhecendo, mais uma vez perguntou a ela: "Olha, você está vendo alguma coisa?" E ela disse sim. Aí o padre dessa vez disse: "Agora você
que vai fazer uma oração pedindo para que Deus abençoe essa comida. E ela fez o sinal da cruz, fez uma oração espontânea, pedindo a Deus que abençoasse aquela comida, e da mesma hora o inimigo foi embora daquela mesa. E aí depois ela perguntou para o padre: padre, mas o que é isso? E o padre disse que muitas vezes, claro, a gente não pode suspeitar, como o padre disse, de todas as coisas, mas a gente deve realmente abençoar os alimentos. Ele falava como é importante abençoar os alimentos, porque a gente não sabe com que intenção aquele alimento foi feito, ou se alguém que a gente não conhece fez aquele alimento, talvez pedindo alguma maldição sobre aquele alimento. Então é dever nosso abençoar os alimentos sempre. Está vendo aí essa família abençoando os alimentos com orações espontâneas? Essas orações cada um de nós deve fazer, não somente antes de comer o alimento, mas também depois. E tem uma outra história do padre Rufus, que também foi sacerdote exorcista, vice-presidente da Associação Internacional dos Exorcistas. Ele conta uma história, sempre do jeito dele, bem-humorado. Ele diz que foi pregar e um dia estava visitando uma casa, e naquela casa a mãe pediu oração, porque disse que no café da manhã o filho dela, que sempre tomava café, o café líquido, e comia pão, já tinha 3 semanas que ele tinha parado de comer, ele estava só tomando café. E o padre Rufus disse assim: vamos lá agora. Diante do café da manhã, o padre Rufus fez uma oração simples de bênção dos alimentos. Depois de fazer essa oração, ele se afastou para o lugar onde ele estava e foi tomar o café. E aí ele voltou e perguntou para a mãe: e aí, como foi o seu filho? Ele comeu pão, tomou café? Aí a mãe abriu um sorriso e disse: padre, ele comeu tudo. Ele comeu o pão de todo mundo, que não sobrou nada para ninguém. Aí o padre Rufus começou a sorrir e disse assim: eu acho que eu caprichei demais na bênção. E ele fala com as pessoas: olha, quando abençoar, não abençoe tanto, abençoe só um pouquinho, para poder não acabar a comida. Ele, com seu senso de humor, dizia, brincando, claro, mas isso é a certeza de que a gente tem que abençoar os alimentos. E aí a gente lembra que isso é um costume antigo, antiquíssimo, que os cristãos desde o início abençoam os alimentos. Lembra quando nosso Senhor Jesus Cristo vai multiplicar os pães, ele dá graças a Deus e depois abençoa. Até na última ceia, ele tomou o pão, deu graças, não é? Está lá nos Santos Evangelhos. Então a gente sabe que nosso Senhor dava graças, e depois daí Tertuliano, São Jerônimo sempre insistem nesse mesmo ponto. Isso é catequese, isso é tradição da igreja, que os cristãos devem abençoar antes de comer os alimentos e no final dar ação de graças. Você está fazendo isso, não está? Guerreiro, guerreira fiel do exército de São Miguel, não está fazendo? Pois então tem que fazer, olha só. E a gente fica pensando, mas que oração eu posso fazer? Qual é a oração? Bom, a oração pode ser espontânea. Quantas orações a gente pode fazer de forma espontânea pedindo uma bênção dos alimentos? Eu queria compartilhar com você uma das orações que a gente faz aqui no nosso Instituto Hesed. É uma oração curtinha que abençoa os alimentos. Eu queria pedir para a irmã colocar a imagem aí, para que a gente possa acompanhar essa oração. Eu vou rezar junto com você agora essa oração, e você vai aprender essa oração. Amanhã no Instagram a gente vai fazer uma postagem com essa oração para você rezar junto conosco, para você aprender, deixar salvo lá no seu Instagram, para rezar sempre com a gente. Pode ser, irmã, para colocar aí? Isso, a oração é assim: Senhor, abençoai estes alimentos, dai o pão a quantos não têm, para que todos experimentem a vossa providência. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Esta é uma oração curtinha que pede a bênção dos alimentos. Você pode realizar essa oração ou alguma outra que o Espírito Santo te inspirar, mas todas essas orações são orações especiais que a gente deve fazer pedindo a graça do Senhor, pedindo a bênção de Deus para abençoar todos os nossos alimentos. E outra coisa importante, o padre falou também de abençoar objetos. Às vezes a gente não sabe a origem daqueles objetos, de onde vieram, se no lugar onde eles foram comprados, lá também existe alguma pessoa que realiza alguma religião contra a nossa religião cristã. Então, nesse caso, é muito importante também você jogar água benta naquele objeto que você comprou. Ou se você ganhou alguma coisa de presente que você não sabe a providência, faça a aspersão de água benta
depois que você tiver aquele objeto na sua casa, faça a aspersão